Boa noite, amados. É com alegria mais uma vez que nós estamos aqui diante de Deus, falando à igreja do Senhor, falando aos meus irmãos, aqueles a quem amo muito e confesso que sinto falta, que sinto saudades, né? Mas eu posso te falar que esse tempo é um tempo breve e esse tempo vai passar e daqui a pouco nós vamos poder estarmos juntos de novo, louvando ao Senhor com toda a intensidade. Amém? Então fica firme. Guarda o teu coração, guarda a tua fé, guarda a tua esperança, não se desfaça dessas coisas, porque essas coisas são coisas que agradam a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que guardar nossa fé, para que nós possamos sempre continuar, sempre agradando ao nosso Deus. Amém? Então eu quero nessa noite passar para vocês, para a igreja, o recado que Deus mandou para o rei Joaquim. E eu acho que esse recado que Deus mandou para o rei Joaquim, ele é um recado bastante propício, né, para nós o tempo todo, porque Deus, quando ele dá a sua palavra, ele tem um propósito com a sua palavra. Lá em Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo para o que ela é designada. Então toda a palavra de Deus ela tem um propósito. A palavra de que Deus deu para o rei Joaquim tinha um propósito, essa palavra que Deus dá para você hoje, ela tem um propósito, né? E só você e Deus sabe qual é o propósito dessa palavra, sabe como é que essa palavra vai cair no seu coração, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu pensamento, Deus conhece o meu pensamento, e Deus, melhor do que ninguém, sabe do que nós necessitamos. Deus sabe do que você necessita, Deus sabe do que você precisa, por isso Deus nos deu essa palavra hoje, amém? E a palavra de Deus que nós vamos estar meditando está lá no livro de Jeremias, capítulo 36, né? A partir do versículo 1, e ela fala assim: no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo, o livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então Deus começa a falar com Jeremias e diz para Jeremias que ele vai dar uma palavra para Jeremias, para que Jeremias possa levar a Judá, para que Jeremias possa levar a Israel essa palavra, e são palavras contrárias a Judá, são palavras contrárias a Israel. Mas eu quero te dizer nessa noite o seguinte, amados, que nem toda palavra de Deus contrária a você, né? Ela almeja produzir em você algo negativo em você. Mas quando Deus dá uma palavra contrária a Israel, quando Deus dá uma palavra contrária a Judá, Deus tem um propósito nessa palavra contrária que ele dá a Judá. E quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus te dá uma palavra contrária, Deus tem um propósito com essa palavra na tua vida e na minha vida. Então você tem que prestar atenção quando Deus fala contigo. Nós temos que prestar atenção quando Deus fala conosco. Como é que nós vamos receber a palavra que Deus tem para as nossas vidas? E Deus manda Jeremias levar essa palavra para o povo de Israel, para o povo de Judá, uma palavra que era uma palavra contrária, mas essa palavra que era contrária ao povo de Israel tinha um propósito. Conforme nós dizemos aqui ainda há pouco, né, a palavra de Deus diz lá em Isaías 55:11, né, que a palavra do Senhor não volta vazia, antes ela tem que cumprir o que é? O propósito para o qual ela foi designada. Então a palavra de Deus ela vai cumprir em você, ela vai cumprir em mim, ela vai cumprir na igreja o propósito para o qual ela foi designada. Essa palavra que Deus deu para Jeremias, ela tinha que cumprir um propósito, ela tinha uma designação, né? Ela tinha um propósito. E qual era o propósito de Deus ao dar essa palavra para Jeremias, para que Jeremias levasse a Israel, para que Jeremias levasse a Judá? E nós vemos essa resposta justamente aonde? No versículo 3 do capítulo 36 de Jeremias, que diz assim: talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou mandando essa palavra para que eles tomem conhecimento
que eu tenho a intenção de estabelecer um juízo sobre eles. E a minha expectativa, e a expectativa de Deus para conosco, a expectativa de Deus para com a casa de Judá, a expectativa de Deus para com Israel, era que quando eles ouvissem essa palavra produzisse algo no coração deles. Então Deus, quando traz essa palavra hoje para você, Deus, quando traz essa palavra hoje para a igreja, Deus tem um propósito, é que essa palavra venha produzir algo no seu coração. Assim também como era a expectativa de Deus também, que essa palavra produzisse algo no coração de Israel, que essa palavra produzisse algo no coração de Judá. E os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, amados, queira coisas boas, que o Senhor vai conceder a você o anelo do seu coração. Queiram coisas boas, queiram coisas boas, queiram coisas boas, que o Senhor vai conceder a você o desejo do seu coração, porque assim a palavra de Deus diz, que Deus ele concede o anelo do nosso coração, Deus concede o anelo do seu coração. Então nós devemos querer o que? Coisas boas, amém? Então, voltando para o versículo 3, ele diz, talvez ouça os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então, por que Deus estava enviando essa palavra para Israel e para Judá? Porque ele estava tentando, através dessa palavra, chamar a atenção do povo de Israel, chamar a atenção do povo de Judá e promover, e no momento em que eles ouvissem essa palavra, que essa palavra pudesse produzir no coração deles arrependimento, que eles pudessem se arrepender das coisas erradas que eles vinham fazendo, das coisas que eles vinham vivendo. Deus queria produzir, que essa palavra, quando chegasse no coração deles, que pudesse produzir arrependimento, para que houvesse o quê? Para que houvesse em Deus a oportunidade de Deus fazer o quê? De Deus perdoar os pecados da terra, do povo de Judá, para que houvesse oportunidade de Deus perdoar os pecados de Israel e sarar o povo de Israel, sarar o povo de Judá. E o propósito de Deus nessa noite, com essa palavra no teu coração, amado, é que você possa se examinar, você possa ver onde é que você está errando, se você tem alguma coisa errada na tua vida, e Deus está dizendo para você a mesma coisa que ele usou Jeremias para poder dizer, que se houver alguma coisa errada contigo nessa noite, que você possa se arrepender, que você possa se consertar, amados. Porque o propósito da palavra de Deus é sempre de conserto, é sempre de paz, é sempre de bem, é sempre de produzir perdão, é sempre de produzir bênção nas nossas vidas, amado. Que você possa receber de Deus nessa noite o que Deus tem para você. E ele diz, amado, voltando no versículo 3, ele fala, talvez ouçam os da casa de Judá, talvez ouçam os da casa de Judá, todo o mal que eu intento. Então, havia uma intenção de Deus de estabelecer um juízo, mas ele está dizendo, logo em seguida ele diz, que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se. Então Deus está dizendo, eu tenho intenção de estabelecer um juízo, mas essa palavra chegando no coração do povo de Israel, do povo de Judá, e o povo de Judá se convertendo, não vai haver juízo, vai haver perdão, as suas iniquidades vão ser perdoadas. Então o propósito da palavra de Deus, meu amado, nessa noite na tua vida, é produzir em você, não produzir em você juízo, mas é produzir em você perdão. A palavra de Deus, o propósito dela é sempre produzir perdão na vida daqueles que amam a Deus. E o propósito da palavra de Deus na tua vida hoje é produzir perdão na tua vida, é produzir reconciliação na tua vida, é produzir um momento de resiliência, que você possa deixar de essa dureza do seu coração e você possa refletir naquilo que Deus tem para poder falar para a tua vida nessa noite. E ele diz, no versículo 4, ele diz o seguinte, versículo 3 ainda, ele fala assim, talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer, eles e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Então Deus revelou a Jeremias a sua palavra, Baruque escreveu essa palavra, e essa palavra foi levada ao conhecimento do povo de Israel,
ao conhecimento dos príncipes de Israel. Depois essa palavra foi levada para a casa do Senhor em Israel, em Judá, e depois, amados, essa palavra chegou ao conhecimento do rei. Então, lá em Jeremias 36, capítulo 36, versículo 22, diz o seguinte, que o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Essas palavras, amados, antes do rei ouvir essas palavras foram ouvidas pelos príncipes da casa de Israel. E quando eles ouviram essa palavra, eles temeram. Tanto que aconselharam Baruque, que era o enviado de Jeremias, eles aconselharam a Baruque que se encontrasse com Jeremias e eles sumissem, porque a hora que o rei tomasse conhecimento dessas palavras, possivelmente eles estariam correndo o risco de vida, né? E essas palavras foram levadas até o conhecimento do rei. E o rei, amados, quando essas palavras chegaram até o rei, a atitude do rei, a reação do rei, foi, ao invés de receber as palavras com o propósito que Deus havia enviado a palavra, que o propósito de Deus qual era? O propósito de Deus era que a palavra chegasse até o coração do povo de Israel, e do povo de Judá, e o rei Joaquim, ele era a autoridade máxima do povo de Judá. Então essa palavra chegando no coração de Joaquim se arrependendo, deixando de fazer as coisas erradas que ele fazia contra Israel, contra Deus, contra Judá, que ele se arrependesse, Deus perdoasse os seus pecados e estabelecesse a paz em Israel. Mas o fato é que Joaquim não tem essa reação, Joaquim não tem essa atitude. E a palavra de Deus chega até Joaquim, e a atitude de Joaquim, a reação de Joaquim qual é? É pegar a palavra de Deus, cortar a palavra de Deus com canivete e jogar a palavra de Deus no fogo, amado. Joaquim desprezou a palavra de Deus, Joaquim desprezou os conselhos de Deus para a vida dele, Joaquim desprezou os conselhos de Deus para Israel, jogou a palavra de Deus no fogo, desprezou Deus. Mas a palavra de Deus diz, amados, que o fogo, o inferno, é para Satanás e seus anjos. O fogo não é para a palavra de Deus. O fogo é para os inimigos de Deus, é para os inimigos da palavra de Deus. E isso aí, amados, que Joaquim fez, muitas vezes nós hoje fazemos. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós não cortamos ela com canivete, nós não jogamos ela no fogo, mas nós desprezamos da mesma maneira que Joaquim desprezou. Por quê? Porque quando nós temos contato com a palavra de Deus, essa palavra não tem produzido em nós aquilo que Deus espera e Deus quer que ela produza em nós: arrependimento, santificação. Que você possa, amado, refletir sobre essa palavra, que o Senhor possa estar te dando graça, que o Senhor possa estar fortalecendo o teu coração, em nome de Jesus. Amém.